Boa noite a todos, graça e paz, amados irmãos, amada igreja, aleluias. Estamos aqui, que você possa sentir a presença do Senhor Jesus aí na tua casa, no teu lar, e que possamos nos apresentar nesse momento como um sacrifício vivo a Deus, aleluias. E apresentar o corpo a Deus como sacrifício vivo significa consagrá-lo gratamente ao serviço do Senhor, em resposta a tudo que Ele fez por nós. Ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Colocar tudo que somos no altar do Senhor como uma adoração espiritual neste momento em nossos lares. Que possamos nos apresentar como sacrifício vivo, os nossos corpos, estar apresentando ao Senhor Jesus como sacrifício vivo a Ele, aleluias. O apóstolo Paulo explica a importância dessa prática cristã, e ele escreveu em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, aleluias. O verdadeiro culto é esse, irmãos, o nosso estilo de vida. E esse versículo se trata literalmente de uma exortação para que os crentes ofereçam a Deus o corpo como sacrifício vivo. Mas aqui é importante entender que nesse contexto a palavra corpo se refere à pessoa por inteiro, ou seja, o indivíduo que vive seu corpo físico, aleluias. Que possamos entregar por inteiro a Ele, nos oferecer a Ele por inteiro. Essa pandemia está proporcionando a que nós venhamos a adorar o Senhor como estilo de vida. Ficamos muito condicionados a quatro paredes, ao templo, ao salão. É nesse momento só que eu vou adorar, é nesse momento só que eu vou me apresentar como sacrifício. E depois volta tudo. Volta todo o processo de novo, aquele vício, aquele ciclo vicioso. Nos afastamos de novo da presença do Senhor. Queremos nos aproximar dEle só neste momento aqui. Mas agora estamos tendo a oportunidade de adorar o Senhor em todo o tempo. Aleluias. De não estamos mais precisando de quatro paredes. Não estamos mais dependendo apenas de um momento. Aleluias. Entender que de fato nós somos o teu templo, a tua morada, e que podemos construir dentro de nós o teu altar e apresentar a Ele sacrifícios vivos de adoração, pois esse é o verdadeiro culto, esse é o culto racional, o estilo de vida, a nossa vida sendo apresentada a Deus como sacrifício no altar. Aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Essa canção fala sobre o vale de ossos secos. Que possamos profetizar com a nossa boca bênçãos, profetizar vida em meio ao caos que estamos vivendo. Oh, não podemos nos adaptar a este mundo, não podemos nos conformar a este mundo, nos adaptar às notícias e esperar em pessoas, esperar em homens, esperar em substâncias. Oh, confiamos no Senhor. E não importa como esteja a situação, vamos profetizar vida. Oh, aleluias, profetizar bênçãos. Em nome de Jesus, aleluias. Aleluia. Oh, Deus. Posso ver, senão um vale de ossos secos. O que posso dizer? Se
já se foi a esperança. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história com a tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja a palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, o que posso ver, senão um vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com a tua boca, profetiza. Olhas, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, aleluia. Profetizamos vida, aleluia. Profetizamos vida em nome de Jesus. Oh, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida, eu
ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar mais uma vez, ressuscitar, ó terra que estava morta, a morte tornando vida, ressuscitar. Em nome de Jesus, profetizamos vida em meio ao caos, em meio às dificuldades. Profetizamos vida com a nossa boca. Oh, aleluias. Vamos ser abençoadores no nome de Jesus, aleluias. Oh, glória a Deus. Vamos ser abençoadores e profetizar vida, aleluias. Oh, glória a Deus. Que possamos entregar, irmãos, o nosso melhor a Deus. Que possamos entregar o nosso melhor a Ele, aleluias. Oh, aleluias. Melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, em me envolver. Fácil quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo do santo. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus.
vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo do santo. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Quem quer mais de Deus? Quem quer conhecer mais de Deus? Quem quer conhecer a Cristo? Quem quer conhecer a Ele e andar com Ele em santidade? Oh, aleluia! Que possamos ser mais de Deus e menos de nós. Morremos com Ele, aleluia! Mais de Deus e menos de mim. 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 Oh! Mais de Deus e menos de mim. 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 Oh, mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus, aleluia. Mais de Deus, menos de mim. Oh, que Ele cresça, eu diminua. Aleluia. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. E que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. E que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça, aleluia. Eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Que Ele cresça em nossas vidas. Oh, que possamos apresentar a Ele como sacrifício vivo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Sara e eu estou aqui para compartilhar um testemunho com vocês do que Deus fez na minha vida. Alguns meses atrás, eu passei numa consulta com um ginecologista, uma consulta de rotina. E aí no exame de rotina que foi feito, constou uma alteração. E aí já me encaminharam com outro médico. E aí quando eu cheguei na consulta com esse outro médico, foi onde ele me deu um diagnóstico de que eu estava com uma lesão de alto grau no colo do útero. E eu confesso que isso me abalou muito, isso me deixou muito assustada. Como muitos sabem, eu perdi minha mãe recentemente com câncer de colo do útero.
E isso me abalou muito, irmãos. Eu confesso que eu fiquei bem abalada com essa notícia, porque, né, eu vi a minha mãe, o sofrimento dela, né, tudo aquilo que ela passou, e eu dizia que eu não estava preparada para passar por tudo aquilo, né? Eu falava que eu não era forte o suficiente, assim como ela foi, para passar por isso. E aí eu comecei a orar, irmãos. Eu comecei a orar porque nessas horas a gente sabe que não há outra solução a não ser buscar a Deus, clamar a Deus por uma solução. E aí eu comecei a orar, e aí eu entendi que não é a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. E aí eu entreguei nas mãos dele. Entreguei nas mãos deles e confiei. Falei, Senhor, seja o que for, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E aí quando foi em janeiro agora, eu fiz a cirurgia, né? Foi uma cirurgia bem simples, bem tranquila, correu tudo bem. E aí nessa cirurgia também foi retirado o material para ser enviado para fazer a biópsia. E aí quando foi terça-feira agora, eu retornei ao médico com o resultado em mãos, né, para uma consulta. E aí quando eu cheguei lá no consultório, eu confesso que eu estava um pouco apreensiva, né? E aí quando eu entrei lá, o médico olhou tudo, ele já estava com o resultado em mãos, porque ele tem acesso ao sistema, né? Ele falou, você não tem nada. Aí eu confesso que até meio que assustei assim, falei, mas como assim? Mas e a cirurgia? Por que foi feita então? Ele falou, então, ele não soube explicar muito bem o porquê constou essa lesão, mas ele falou que quando foi feita a cirurgia, o médico que fez já falou, já deixou lá registrado que na hora, no momento da cirurgia, eles já olharam e viram que não tinha nada, não tinha lesão, não tinha nada, estava tudo limpo, perfeito. E ele não soube explicar o porquê veio essa alteração e de repente não tinha nada. Ele falou pra mim, você é uma sortuda, você tem muita sorte. Aí eu olhei pra ele e falei, doutor, não é sorte, pra mim isso é um milagre, isso pra mim é Deus. Aí ele até ficou meio sem jeito assim, falou, pode ser. Ele falou, a maioria das mulheres quando retornam aqui ao meu consultório depois de uma cirurgia dessa, já é para mim encaminhar para uma quimioterapia, uma radioterapia. E você foi sortuda, não tem nada. Mas eu creio, irmãos, isso não foi sorte. Isso foi Deus. Deus, mais uma vez, operou um milagre na minha vida, mais uma vez. E eu quero te encorajar, de repente você que esteja passando por uma situação parecida com essa que eu passei. Né? De repente uma doença que para você não há mais solução. Os médicos, para eles eu não tenho mais cura, mas a última palavra ela vem de Deus. Então creia, coloque nas mãos de Deus, confia que Deus ainda pode fazer milagres. Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. E se você confiar e você crer com fé, Ele pode mudar a sua situação, seja qual for a sua situação. Ele pode transformar, Ele pode curar agora se você crer. Coloque nas mãos dele, apenas confie, entregue tudo a Deus, que Ele vai fazer o melhor em seu favor. Amém? E para finalizar, eu quero ler um versículo que eu estava lendo essa semana, né, e que chamou muito a atenção sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo esses dias. Que está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15, que fala assim, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Então, eu quero te dizer, apenas entregue nas mãos de Deus. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua situação, Deus é o mesmo. Ele não mudou. Então confie nele e entregue nas mãos dele, que ele vai agir em seu favor. Amém? Deus abençoe a todos. Graças a Deus, né, irmãos? Graça e paz. Que bom estar junto com os irmãos, embora de maneira remota, online,
mas nós devemos, mesmo em meio à pandemia, a esse distanciamento uns dos outros, saber que não somos órfãos, lembrar disso, que não somos órfãos, o Espírito de Deus está em nós. Existe a igreja visível, que tem uma denominação, tem um local, mas existe a igreja invisível, o corpo vivo de Cristo, vivificado pelo Espírito Santo. Então, em breve nós estaremos juntos, fisicamente, em nome de Jesus, né? Deus, pelos seus meios, preparará esse momento que em breve acontecerá, mas também nós estamos aqui todos os dias na igreja, nós estamos fazendo atendimento online e com os devidos cuidados. Se você ver a necessidade de estar conversando pessoalmente, nós estamos aqui. Também, se você souber de alguém da igreja, ou mesmo fora da igreja, que de fato tenha necessidade, esteja passando por dificuldade com alimento, nós temos a assistência social da igreja, e Deus tem nos abençoado. Então procure a irmã Candace, o irmão Ricardo Cartier, e eu sei que Deus tem usado a vida de cada um. Durante a semana, amanhã nós temos a nossa live de oração, e tem sido uma bênção. Nós temos orado juntos, e o Senhor tem ouvido as nossas orações por sua misericórdia, como acabamos de ouvir o testemunho da irmã Sara. O irmão Toledo também já está em casa, que isso nós vemos como um milagre, e outros irmãos também que me foge a memória agora. Então possamos continuar orando juntos. Na quarta-feira, os irmãos que participam do programa 30 Semanas, nós temos também feito nossas lives, já está nas últimas lições, faltam 3 lições para terminar esse ciclo, e Deus tem nos abençoado também. Na quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico, onde estamos estudando junto com o pastor Luciano as cartas pastorais. Enfim, irmãos, Deus tem nos honrado. O Faustins, os irmãos que são líderes, estão dando assistência, e Deus seja louvado por todas as coisas. Eu queria convidar você, onde você está, que nós pudéssemos nos unir em oração agora, agradecendo a Deus por esse momento, e para que nós possamos ouvir Deus continuar falando, e dessa vez através da sua palavra. Amém? Então feche seus olhos. Se você está em família e quiser dar as suas mãos, as mãos uns aos outros, sentido de unidade. Irmãos, Deus opera perto, longe, o Espírito de Deus está dentro de nós. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de sermos igreja, e de, Senhor, ter visto, estar vendo a cada dia os benefícios de estarmos juntos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos lares agora, que toda sorte de bênção, Senhor, esteja sobre a vida de cada um. Também por misericórdia, me use para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu te louvo, Senhor, por esse privilégio. E tudo aquilo, Senhor, que possa impedir da Tua palavra alcançar os corações, toda distração, tudo que não vem de Ti, seja repreendida em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, falando comigo primeiro nas minhas devocionais, na minha meditação, e eu queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20. Mateus 16, versículo 13 ao 20. E para facilitar a nossa compreensão, o título dessa ministração, dessa meditação, eu coloquei: quem é
Jesus? Quem é Jesus? Para nós pode ser uma pergunta com uma resposta muito óbvia, mas a resposta que eu tenho desta pergunta de quem é Jesus define quem eu sou diante de Deus. Se eu sou multidão ou se eu sou igreja. Então eu queria fazer a leitura com vocês. Eu vou ler aqui numa King James, vai estar sendo reproduzido ali também. Se houver alguma diferença na tradução, não vai mudar o conteúdo. Então diz assim a palavra de Deus: vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou os seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Verso 14. E eles disseram: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra, será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra, será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus o Cristo. Amém? Então os irmãos veem dentro do contexto qual o motivo que eu coloquei esse tema. Quem é Jesus? Então nós vamos perceber que na região de Cesareia de Filipe, Jesus reunindo com os seus discípulos, ele lançou uma pergunta sobre qual era a impressão que as pessoas estavam tendo a respeito de Cristo, ou seja, quem eles achavam que era Jesus. Nós vamos ver que, segundo os historiadores, nessa data, o ministério de Jesus, o ministério terreno, estava na casa de 1 ano e meio a 2 anos, ou seja, no meio do seu ministério. Nós vamos ver no começo do capítulo que os fariseus e os saduceus estavam pressionando Jesus, induzindo o povo à descrença a respeito de quem era Jesus, dizendo que ele era um impostor, um mentiroso, e todos os adjetivos que os irmãos conhecem lendo a palavra de Deus. Então no versículo 13, Jesus pergunta a primeira pergunta: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Já no versículo 14, nós vamos ver a resposta que os discípulos trouxeram para Jesus. E eu queria convidar vocês para prestar atenção nisso. Qual é a resposta dos discípulos? E acompanhando também os versículos. No versículo 14, os discípulos responderam: João Batista, ou seja, alguns dizem
é que o Senhor é João Batista. Então nós sabemos que Herodes, por causa da filha de Herodias, acabou matando, cortando a cabeça de João Batista. E Herodes possivelmente acreditava na crença de que Jesus era João Batista retornando para atormentá-lo acerca da mensagem contra o pecado de Herodes, o pecado de prostituição. Interessante que desde sempre os homens, por ignorância e cegueira espiritual, acreditaram na reencarnação. Mas a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a resposta primeira, João Batista. Outros dizem, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias. E até se nós pegarmos Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e o 6, nós vamos ver que existe uma profecia que antes do fim dos tempos, Elias retornaria. Mas nós, estudando a palavra de Deus, sabemos que na verdade isso era uma figura de linguagem que estava apontando para João Batista, ou seja, o mesmo Espírito, o mesmo ministério, a mesma semelhança, a mesma pregação de arrependimento. Então, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, se você está com a sua Bíblia aberta e quiser anotar, nós vamos ver em Mateus capítulo 11, versículo 13 ao 14, a referência de que João Batista era o Elias, a qual nós entendemos que João Batista era o Elias, a qual o profeta Malaquias havia predito. E também Lucas capítulo 1, versículo 17, que vai narrar o nascimento de João Batista. Eu estou pondo os versículos, os irmãos se aprofundem mais na sua casa, para que eu não perca o contexto. Então a pergunta de Jesus para os discípulos era: quem os homens estão dizendo que eu sou? E eles deram a resposta: João Batista, Elias, também Jeremias, por causa do sofrimento do profeta Jeremias, tinha semelhanças que lembravam o ministério de Cristo. E outros diziam: ele é alguns dos profetas. E olha que observação interessante. Todas as respostas eram boas, não eram ofensivas, mas nenhuma dessas respostas eram verdadeiras. E é bom lembrarmos que ainda no tempo em que vivemos, muitas pessoas têm várias opiniões, que Jesus é um grande homem, que não aceitava injustiça. Jesus era muito caridoso, ensinou o amor, pregou a verdade. Jesus era um grande filósofo, e como alguns escritores, Jesus, o maior psicólogo do mundo. Todos esses adjetivos são verdadeiros, são reais, são atributos que estavam em Jesus, mas tudo isso não define quem é Jesus. Já no versículo de número 15, Jesus agora não quer mais saber quem é que a multidão diz que ele é, mas quer saber da igreja. A igreja estava sendo fundada, a igreja de Cristo. E aí agora Jesus volta para os discípulos e pergunta para eles. Disse-lhe ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então tinha duas opiniões, duas
respostas que Jesus queria ouvir. Primeiro, quem o povo estava dizendo que ele era, mas o mais importante de todas elas é quem os discípulos, aqueles que levariam o evangelho para frente, o que eles pensavam a respeito de Jesus. E Pedro, todo impulsivo, um líder chamado por Deus, embora como todos os líderes, sendo lapidado pelo Senhor ao seu tempo, impulsivo, ele já logo tomou a palavra, e ele disse uma palavra que é muito conhecida de todos nós, no versículo 16, ele respondeu: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é ungido, ou seja, Tu és aquele que os profetas anunciaram, Tu és o Salvador do mundo. No versículo de número 17, nós vamos ver que no 16, Pedro ele falou e teve uma revelação de quem Jesus de fato é. E é essa revelação que a igreja precisa ter, é essa visão que a igreja precisa ter de quem é Jesus. Jesus ele cura. Jesus abre portas de emprego, abre. Jesus, a palavra de Jesus pode nos trazer benefício nos relacionamentos humanos, pode. Jesus, ele ouve os meus lamentos, os meus desabafos, ouve também. Mas Jesus, ele é o que ninguém é. Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador ungido. Talvez Pedro estava esperando um elogio. Pedro, você acertou. Mas não, Jesus ele mostrou uma coisa muito interessante que precisa ser aplicada na nossa vida, compreendida na nossa vida. No versículo 17, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Bar é filho, Simão Bar-Jonas. Feliz é você, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está nos céus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que não foi uma coisa humana, essa revelação e essa confissão de Pedro não foi algo humano, mas foi revelado por Deus. E quantas pessoas, irmãos, entendem Jesus baseado nas suas necessidades e baseado nas qualidades de Jesus, mas aqueles que têm a revelação do Espírito Santo, eles entendem que Jesus ele é o Cristo, que Jesus ele pode fazer e fez o que ninguém podia fazer, reconciliar o homem com Deus. Parece uma coisa muito simples, mas é porque pela graça de Deus nós tivemos a revelação do Senhor. E essa revelação fez toda a diferença e ainda faz a diferença. Nós vamos ver que Pedro, mesmo tendo a revelação, por vários momentos ele falhou na sua fé, na sua convicção, melhor dizendo, na sua ação, melhor dizendo. Mais para baixo nós vamos ver que depois Jesus começa a dizer que é necessário que ele morra para que a humanidade seja salva. Pedro de repente dá uma brecha e começa a querer projetar em Jesus, despertar em Jesus a autocompaixão, ou a autopiedade, a autocomiseração. E Jesus olhando vê que não é Pedro só está dando brecha, e diz: para trás de mim, Satanás. Então Pedro, mesmo
tendo falhas, mas diferente de Judas, ele conhecia e reconhecia por revelação de Deus que Jesus não era um líder religioso, mas Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então que nessa noite, em nome de Jesus, a minha oração antes de pregar é que o Espírito de Deus traga revelação ao coração de cada um dos ouvintes, de quem de fato é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido, o Cristo, o Salvador da humanidade. Nós vamos ver que Judas, quando traiu Jesus vendendo pelas moedas de prata, quando ele vai diante dos religiosos, ele não diz, pequei contra, não, ele diz, eu pequei contra o sangue inocente. Para Judas, Jesus era um homem comum, mas para Pedro não. Jesus era o Cristo. Em João capítulo 21, nós vamos ver que quando Jesus questiona Pedro lá no mar, quando eles estavam pescando, Pedro diz, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a pergunta para nós devemos pensar sempre nisso, não é? Quem é Jesus para nós? No versículo 17 nós percebemos que a revelação de Jesus Cristo veio do Pai. E olha que interessante, em João capítulo 6, versículo de número 44, nós vamos ver que a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, do plano divino da salvação, é uma revelação que vem do próprio Pai. Aí na tela de vocês, veja o versículo que diz: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós vemos que ninguém pode ir a Deus, se não tiver uma revelação do Pai, de quem é Jesus Cristo. Então é por isso que nós vemos que pela graça nós somos salvos. Nem o crer é mérito nosso, mas até o crer é porque Deus se revelou a nós. Como somos privilegiados pelo Senhor. Os discípulos certa feita voltaram muito alegres de ver os sinais. E eles, abismados, disseram para Jesus: mas até os demônios nos sujeitam em teu nome. Isso é muito bom. Expulsar demônio em nome de Jesus. Ao mesmo tempo que essa experiência, embora não precisamos disso, prova que o nome de Jesus tem poder, nos sentimos alegres em ver esse nome todo poderoso libertando pessoas. Como é bom orar e ver pessoas curadas, e devemos orar por isso, que a unção de Deus esteja sobre nós e os dons manifestados na igreja. Mas Jesus olha para os discípulos e diz assim: alegrai-vos, porém, pelo seu nome está escrito no livro da vida. Então essa deve ser a nossa alegria, irmãos. Ainda que haja enfermidade, ainda que haja dificuldade, Jesus, Ele é o que ninguém é. E nós entendemos isso, porque houve uma revelação do Pai para nós. E nós devemos nos alegrar. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Você está com uma multidão, não é? Eu lembro há muitos anos atrás, eu ainda era novo convertido, eu fiquei até escandalizado. Uma senhorinha que eu ia visitar ela com os irmãos da igreja, ela falou assim para mim: agora eu preciso ir para a igreja mesmo. E eu fiquei até animado, falei: mas por que agora a senhora precisa ir para a igreja? Ela disse: porque o meu filho morreu, e eu já sou viúva, né? E tem muitas contas para pagar, água, luz, e eu não vou dar conta, agora mesmo que eu preciso me afirmar e ir para a igreja. Mas isso é porque os irmãos ajudavam ela, e tem que ajudar mesmo. Mas a visão que ela tinha,
quem era Jesus para ela, quem era a igreja para ela. Talvez se ela entendesse quem era Jesus, nunca mais ela precisaria depender das pessoas. Talvez ela ia abençoar as pessoas, mas não importa. Mas quem era Jesus para ela? Quem é Jesus para você? No versículo de número 18, Jesus volta agora para Pedro, não é? E diz assim, ó, no versículo de número 18 vai dizer: e tu és Pedro, eu também te digo, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então existem várias divergências por erro de interpretação. Alguns acreditam que Pedro, a igreja está edificada sobre Pedro, mas nós entendemos que não. A pedra é Cristo, a igreja em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Mateus 21, 42, nós vamos ver que Jesus, a igreja está fundamentada sobre Cristo, o fundamento é Cristo, a rocha é Cristo, mas Pedro, representando uma classe de povos, ou seja, a igreja, ele teve a revelação e a confissão: tu és o Cristo. E ele diz: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Só que ele também disse do privilégio da igreja de Cristo, que está edificada em Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se nós formos ver a região de Cesareia de Filipe, aonde estava acontecendo esse diálogo, aonde se passou esse episódio, nós vamos ver que existia um lugar de adoração a Pan, a Hades, que os pagãos acreditavam que eram os deuses dos mortos. Hades, o deus da profundeza. Pan, chamado também Pan, o deus do pânico, das profundezas. Mas Jesus disse assim: a minha igreja será edificada, e as portas do Hades, ou seja, a morte, não terá mais poder sobre os eleitos. A morte não terá mais poder sobre os eleitos. João capítulo 5, versículo de número 24, veja o que diz a palavra do Senhor aí na tela. Ó. A Bíblia vai mostrar: em verdade vos digo, ou vos asseguro, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Algumas pessoas, com licença aqui. Algumas pessoas, baseado na mitologia grega, pensam que o diabo está lá no inferno, torturando os povos, vermelho, com um rabo pontudo e um garfo na mão. A Bíblia diz que o diabo, ele quando for lançado no inferno, ele é que será torturado. E quando diz inferno aqui, não diz no sentido geográfico, mas é que a morte não tem poder sobre a vida dos eleitos. E quando a igreja de Cristo entende que em Cristo as portas do inferno não têm poder contra a igreja, porque estamos em Cristo. Os discípulos não temiam nem a morte,
porque eles sabiam que estavam escondidos em Cristo. E o interessante de tudo isso, não é como vimos em João capítulo 5, versículo 24, que primeiro, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Paulo vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem os principados, potestades, nem dominadores desse século, nada pode nos separar do amor de Deus, que está derramado em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não tenha medo, irmãos. Nós somos igreja do Senhor, não uma igreja somente física, mas em Cristo temos a revelação de que Jesus é o Cristo, a revelação do Pai, e fomos transportados das trevas para a luz, da morte para a vida. Estamos escondidos em Cristo. E ainda, irmãos, que esse corpo é tombar a sepultura, não é o fim, porque nós venceremos o último inimigo, a morte, e a morte não terá domínio sobre a igreja. É isso que nós somos, irmãos. Não somos um grupo religioso, mas somos igrejas do Senhor. Outro privilégio da igreja dado por Cristo, pensando aqui que interessante essa ambiguidade, né? Jesus, através da morte, o presente que Cristo ganhou foi a igreja. E a igreja, através da morte, ganhou Cristo. A comunhão entre Cristo e a igreja. Olha que interessante. Depois ainda no versículo de número 18, além do inferno não ter mais poder, Jesus vai dizer agora o seguinte: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Quando dizem reino de Deus, nós sabemos que é o domínio de Deus sobre os homens, o domínio de Deus sobre a humanidade, como alguns acreditam erroneamente que a igreja está fundamentada em Pedro, não é? Alguns também fazem uma figura de Pedro, um homem cheio de chave na mão, vocês já viram? Porque eles acreditam que ele tem a chave para abrir a porta e fechar a porta, mas é um erro de interpretação isso, pois chave, o poder que a igreja tem é a pregação do Evangelho. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, e ela tem uma revelação de Deus, e crê no Evangelho, a porta do reino está aberta. A pessoa é inserida na igreja invisível de Deus, e é desligado da condenação e da ira de Deus. Pois o pecado que está sobre o homem, já faz que o homem nasça debaixo de condenação. Mas mediante ao ouvir a pregação do Evangelho e ter a revelação de Deus, de quem é o Cristo, se a pessoa entende, confessa Cristo como Salvador, por revelação de Deus, passa da morte para a vida, das trevas para a luz, e passa a ser igreja de Deus, parte do corpo vivo. Então a igreja tem a chave, a pregação do Evangelho, e ela fecha e abre. Por quê? Porque quando se prega e a pessoa crê, ela foi inserida no reino. Quando se prega e a pessoa não crê, o pecado ainda está sobre ela e a condenação está sobre ela. E o preço do pecado, a Bíblia diz que, João capítulo 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu o seu Filho unigênito, único, preste atenção à chave, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer é condenação eterna. Aqueles que creem não perecerão. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, pois o mundo já está condenado. Então a igreja, poder da morte não existe mais sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Mas também a Bíblia diz que nós temos a chave, a palavra de Deus, o Evangelho para ser pregado e as pessoas crerem em Jesus como o Cristo. Então nós vamos ver que no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, 3 em diante, Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. E a conclusão de tudo isso? A pergunta é: quem é Jesus para você? Você teve a revelação? Ou você ainda está vendo a igreja de maneira superficial? Eu já ouvi tanta gente falar: a igreja está corrompida. A igreja como sistema religioso, não é só no Brasil, mas no mundo, mas somos brasileiros. Nós vemos quanta heresia, quanto escândalo, mas não é de se assustar. Jesus diz: o escândalo há de vir, não é? Mas ai daquele, não seja você pedra de tropeço na vida dos outros. O escândalo vai acontecer, já havia predito. Alguns dizem: mas a igreja está corrompida, como foi a fala de Joseph Smith, fundador do mormonismo, dos mormons, que pregou uma heresia muito grande. Ele diz que um anjo moroni, um anjo, filho de anjo, a Bíblia diz que os anjos são assexuados, não reproduzem. Diz que todas as igrejas, denominações estavam corrompidas. E o anjo que apareceu para ele, trouxe para ele um novo evangelho. Se você pegar o livro dos Mormons, vai ter um novo evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo diz assim: que ainda nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, a não ser esse, considere maldito, anátema. Então a igreja, no sentido de seres humanos, os seres humanos se corrompem, mas a igreja invisível de Cristo sempre será pura, santa e imaculada, pois ela é a noiva de Cristo. Jesus virá buscar a noiva. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Você faz parte da multidão? Ou você teve a revelação de quem é Jesus Cristo, o Salvador ungido? Jesus pregando que o reino dos céus não é comida nem bebida. Muitos não queriam mais seguir a Jesus. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês não vão me abandonar também? Vocês não vão? Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu, pois, tem palavras de vida eterna. Irmão, Jesus ele não prometeu que não teríamos adversidades. Jesus não prometeu que ficaríamos ricos. Não. Ele prometeu a vida eterna. E a nossa pátria está no céu, de onde nós esperamos o Senhor. Então a conclusão que eu queria fechar aqui nesse tema: primeiro, devemos ser gratos por ter tido a revelação, por termos tido a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, nós fomos comprados. Talvez você olhe para você e olhando para você, você pense assim: mas eu não valho nada, eu não tenho valor. Mas a questão não tem a ver com você. A questão não tem a ver com você. Foi Cristo que te comprou. E hoje em Cristo não fomos comprados com ouro nem com prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo.
Nós temos preço de sangue, aleluia, fomos comprados, então devemos ser gratos a Deus, por termos entendido e compreendido de que Jesus é o Cristo. Outro ponto, nós sabemos que a igreja, ela tem a chave, não é? Não devemos temer a morte, as portas do inferno não prevalecerão, não devemos temer, a morte não é o fim. A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 4, que nós vamos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão, nós que estivermos vivos, seremos transformados, a morte não é o fim, mas nós devemos então pregar o Evangelho. Jesus decide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, nesses tempos que estamos vivendo, não é? Nós temos, ao invés de nos preocuparmos com tantas coisas, devemos ter cuidado com a nossa vida, com a nossa família. É o reflexo do sermos cristãos. Mas não devemos entrar em pânico. Pânico. O Hades, o Deus da profundeza. Porque em Cristo, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus, eu queria orar junto com vocês. Nesse momento, fechando essa parte da oração, no final do culto nós oraremos pelos pedidos de oração. Mas eu queria orar com vocês agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, incline a sua cabeça. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor, Pai, por ter tido a revelação do Teu Espírito, e de saber quem é o Senhor, de que o Senhor é o Cristo. O Senhor não é um assistente social meramente na minha vida, o Senhor não é aquele que vai me libertar dos meus vícios simplesmente, o Senhor não é aquele que me cura, Senhor, mas que a minha fé e a fé dos meus irmãos possa estar tão viva, de que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o Cristo, Salvador ungido, que através da sua morte, nos transportou das trevas para a luz, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, que nós possamos, Senhor, estarmos tão cheios do Espírito, ao ponto de dizermos como Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Aleluia. Não importa o seu sofrimento, as suas crises dessa terra, desse tempo presente. Nós podemos ter a paz que excede todo entendimento, quando entendemos quem é Jesus, que Jesus, Ele é o Cristo. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Continue no culto, com o coração voltado para o Senhor, e no final nós estaremos orando pelos pedidos de oração em nome de Jesus Cristo. Paz a todos. Nesse momento, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos palavra sobre a oferta. Eu agradeço a Deus por, mesmo nesse momento, que nós estamos vivendo todos, nessa pandemia, Deus tem me guardado, Deus tem sido fiel. E eu creio também que na vida dos irmãos, em todas as dificuldades, mesmo nas nossas fraquezas, Deus é fiel, irmãos? Em todo o tempo, Deus é fiel. E em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7 e 8, eu quero ler junto com os irmãos. A Bíblia diz assim: a cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Nós vemos que Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios,
e vemos que a igreja que estava em Coríntios, no capítulo 8, uma igreja generosa, uma igreja extremamente pobre, mas nós vemos que Paulo ele ensina no versículo 7, segundo propôs no seu coração, ou seja, segundo aquilo que eu escolho, aquilo que eu coloco. Mas nós vemos nos dias de hoje, né, a gente conhece algumas pessoas que se frustraram, principalmente em relação à oferta, a dízimo, por ver alguns abusos. Mas quando a gente olha a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus ela é tremenda, né? Ela nos tira a dúvida, ela mostra o caminho, né? Ela é a bússola para aquele que está perdido. E quando nós vemos em Atos, no capítulo 17, no versículo 11, fala sobre os bereanos. Eles examinavam as escrituras quando os apóstolos ali estavam pregando o evangelho, porque eles queriam ver aquilo que estava certo. E nós, quando nós examinamos a Bíblia, nós entendemos, nós temos essa revelação dentro de nós. Nós não temos dúvida, porque nós entendemos que quando nós ofertamos a Deus, nós estamos fazendo aquilo que Deus tem nos orientado através da sua palavra. Porque a Bíblia diz, Paulo falando que não é por tristeza, né, e nem por necessidade. Eu não vou ofertar com um coração triste e também não vou ofertar porque eu acho que está faltando algo, então eu vou ofertar para fazer uma braganha com Deus. Não, eu vou contribuir a Deus com alegria, porque é isso que Deus nos ensina. Não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá, ou seja, aquele que oferta com alegria. Então, se nós fazemos como o bereano, examinando as escrituras, nós vamos ofertar, mas ofertar grato a Deus, porque nós reconhecemos que Deus, Ele é fiel. Então nós reconhecemos que Deus, Ele tem suprido as nossas necessidades. Então nós temos fé, vamos fazer por fé, porque aquilo que nós não fazemos por fé é pecado. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem guardado a nossa vida e nós reconhecemos que todos os momentos Ele é conosco. Então que Deus abençoe a todos. Creio que em breve nós todos vamos voltar a cultuar a Deus no coletivo e eu creio que isso vai passar, mas que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu queria convidar os irmãos para nós terminarmos fazendo uma oração intercessória. Nós já temos agradecido pela vida do irmão Toledo, que voltou para sua casa, recebeu alta. O irmão Cláudio, que saiu da UTI, está no quarto, mas carece das nossas orações. A irmã Gisele, o esposo da irmã Eliane, a irmã Drica, o Gel, aquela família. Nós temos orado e Deus, por graça, tem cuidado deste período. Mas eu queria também pedir aos irmãos que orassem em favor da vida do irmão Leonardo, que é um jovem da igreja, talvez nem todos conheçam, mas nessa madrugada o Senhor recolheu a mãe dele, a senhora Cristina. E como nós temos pregado, nós cremos que a morte não é o fim, mas para nós que ficamos, essa separação, ela nos causa sofrimento, tristeza, mas ele tem testemunhado que, como a mãe dele conhecia a verdade, ele tem testemunhado que crê na salvação da mãe dele, E é isso porque ela estava firmada em Cristo. Então eu queria que nós, como igreja, estivéssemos presentes na vida dele, mas intercedendo também para que o Espírito Santo, que é o Consolador, o conforte nesse momento. Senhor Deus,
Senhor, eu te agradeço pela vida do irmão Toledo, pela recuperação da irmã Rita, pela recuperação do Gel, da irmã Adriana, Senhor, e oramos também, Senhor, em favor do irmão Cláudio, que ainda continua internado, embora não esteja mais na UTI. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem uma maneira de trabalhar, tratar com cada um, mas nós oramos repreendendo, Senhor, toda enfermidade, tudo aquilo que não vem de Ti. Na vida da nossa irmã Gisele, nós ainda concordamos em oração, que seja repreendido aquele tumor, aquele câncer, Senhor, em nome de Jesus. Pai, oramos também em favor do pastor Fausto, Senhor, que o Senhor, por graça, Senhor, restaure a saúde do pastor Fausto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, em favor do nosso irmão, Senhor, carinhosamente chamado por Léo. Senhor, eu sei que Teu Espírito Santo, Senhor, traz esperança, uma esperança viva sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, mas que o Senhor possa confortar o coração daquele jovem, e que nós possamos também ser um instrumento de bênção na vida dele nesse momento. Oramos também em favor daqueles que nesse momento estão, Senhor, apresentando os pedidos de oração, que eu não sei quem são, não sei quem está necessitando, mas o Senhor é onisciente, o Senhor sabe todas as coisas. Oramos em conformidade, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, uma excelente semana em nome de Jesus Cristo, que nós possamos viver aquilo que Cristo conquistou na cruz, que possamos descansar sabendo que Jesus, Ele é o Cristo, o Salvador do mundo, e que possamos nos alegrarmos de sermos igreja. Seja a igreja do Senhor, pregue o Evangelho, traga a palavra viva de esperança, que Jesus Cristo é o Senhor, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Quero estar em ti, toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer.